Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra de Deus do Evangelho de hoje. Hoje, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Vamos hoje meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, dos versículos do 7 ao 12, em mais um programa Bom Dia com Maria. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não disserem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, Jesus está fazendo a peregrinação dele sobre a terra e seguindo o ministério dele, levando a todos a boa nova e curando todos aqueles que realmente precisavam. Mas a fama de Jesus aumentou de uma certa forma que ele já não tinha mais nenhum lugar para ficar, que todos não corriam atrás dele. Mas parece que esse povo dessa época só queriam a cura das doenças, que expulsasse o demônio dos seus, tal, e eles não estavam, parece que não estavam preocupados sim na salvação, que era aquilo que Jesus estava querendo mostrar para eles, mostrar a todos eles. E Jesus mostrava sim. Tanto que eu falo que não sei se era isso que eles faziam, porque lá no final, lá na frente, eles aplaudem Jesus em um dia e no outro dia eles pedem para crucificar Jesus, Mas isso aí é uma outra leitura. Aqui diz que era tanta gente que se ajuntou, vindo de várias cidades, de vários lugares, por causa da fama de Jesus, que vieram até ele. Jesus estava na beira do mar, e vendo que tanta gente se juntou, e ele sentiu que ia ficar comprimido. Ele pediu os discípulos arrumar uma barca, e ele subiu nessa barca, se distanciou um pouquinho da margem, para que todos pudessem ouvi-lo. Mas a gente pensa assim, a quantidade de pessoas era muito grande. Como naquela época não tinha megafone, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada, como Jesus conseguia falar com que todos ouvissem? Isso também é mais um mistério. Ou Jesus tinha uma voz muito forte e falava muito alto, ou ele falava de uma maneira que todos conseguiam ouvi-lo. Todos. Ninguém saiu dali sem ter recebido uma mensagem. E também a passagem diz também que muitas pessoas se lançavam aos pés de Jesus, tentando ao menos tocá-lo. Assim como aquela hemorroísa que sentiu no coração dela com tanta fé que ela tinha, ela falou assim: se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela tocou e foi curada. Aqui também muitas pessoas queriam apenas tocar Jesus, porque tocando ele, seriam curadas das suas doenças, das suas feridas. Aqui diz também, nessa leitura, que Jesus realmente curou muitas pessoas.
Muitas pessoas foram curadas, muitos demônios foram expulsos, né, das pessoas. E tem a passagem que diz aqui no versículo 11, assim, vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus imediatamente falava para eles se calarem, porque os demônios conheciam quem era Jesus. Eles estavam no céu junto com Jesus, eles sabiam quem ele era, mas Jesus não queria que quem dissesse que ele era Filho de Deus fosse um demônio. Ele não dá ibope para o inimigo. Então quem tem que gritar, Tu és o Filho de Deus, são os filhos de Deus, não os demônios. Por isso que ele mandava que os demônios se calassem. Então a ideia desse evangelho de hoje é o quê? Se naquela época algumas pessoas se lançavam aos pés de Jesus, hoje, mais ainda. Hoje nós temos que lançar aos pés de Jesus. Hoje nós sabemos quem é Jesus. Hoje nós temos Jesus na Eucaristia. Hoje nós temos Jesus no outro. Hoje nós entendemos melhor quem é Jesus. Nós não temos Ele aqui fisicamente, mas espiritualmente Ele está no meio de nós. Essa é a mensagem que eu tenho para o dia de hoje, desse Evangelho. E eu peço que todos compartilhem esse vídeo, né, que não deixe faltar, leve esse Jesus para todas as pessoas que realmente precisamos. Vamos pedir hoje também a intercessão da Sagrada Família. Sagrada Família, tende piedade de nós. Eu vou deixar minha